aí, você sabe transformar o seu sonho em realidade? Quando você tem um sonho e escreve ele no papel, ele se torna um objetivo. E esse objetivo, quando ele é dividido em metas, ele se transforma em um plano. Aí é só você colocar esse plano em prática que ele vira realidade. E aí, você quer viver um sonho ou essa tua atual realidade? No módulo anterior, eu te ajudei a chegar no seu propósito. Aí, você escreveu ele. Então, ele virou um objetivo, certo? Aquele foi o primeiro P do meu método, porque sem ele você não vai sair do lugar. E se sair na primeira dificuldade, você vai desistir. Então, se você tem um propósito forte na sua cabeça, quando aparecerem os desafios do caminho, você vai se sentir tão motivado que nada vai conseguir te parar. Agora que você já tem um porquê para chamar só de seu, o próximo passo é ter um plano pessoal, para saber o como você vai fazer para alcançar o seu objetivo e transformar o seu sonho em realidade. Se você já leu aquele livro ou assistiu o filme da Alice no País das Maravilhas, com certeza você vai se lembrar de um momento que a Alice não sabia onde estava e muito menos para onde ela ia. Foi aí que ela encontrou aquele gato risonho. E ela perguntou assim, qual o caminho que ela tinha que escolher? E ele virou sabiamente e respondeu, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso aí, pessoal. Sem um plano, tanto você como o seu negócio vão ser uma Alice perdida. Já com um plano e de olho no objetivo que você quer alcançar, você vai se esforçar para ser disciplinado e encontrar uma forma de construir as suas metas para que elas sejam alcançadas. Metas foram feitas para serem alcançadas. E quando eu falo de objetivos e metas, tem gente que pode confundir isso pensando que eu estou falando apenas sobre sonhos. Só que os sonhos são os desejos que ocupam as nossas cabeças e até mesmo as nossas conversas. Mas na maioria das vezes eles não viram realidade. Então, quando você tem uma mentalidade de crescimento, os nossos sonhos se tornam objetivos. E esses objetivos são desdobrados em metas. E são elas que formam o nosso plano pessoal, que é o que você vai fazer agora para transformar o seu sonho em realidade. Deixa eu te dar um exemplo. Se você sonha em comprar uma casa, não adianta só você ir lá, recortar a casa, colar na frente, ficar olhando para ela. Você precisa agir, você precisa de um plano para conseguir comprar essa casa. Aí você tem que olhar de fora e definir quanto essa casa custa e o que você precisa fazer para conseguir esse dinheiro. Quanto tempo você precisa para juntar todo esse dinheiro? E dentro do contexto desse plano, a gente vai ter que entender a diferença entre o objetivo, que é mais subjetivo, como por exemplo o que eu dei da casa, e a meta, que é algo bem específico. Se você juntar R$1.000 por 36 meses, né, você vai ter R$36.000 para dar de entrada no financiamento. Vamos supor que esse é o valor que você precisa. Mas e se por um acaso você não consegue juntar esse dinheiro? O que você tem que fazer para conseguir isso? Esse vai ser um plano para você poder alcançar esse outro plano. Eu gosto de dar um exemplo assim. Pensa no mapa do tesouro, onde o ponto A é onde você está hoje e o ponto B é o objetivo, onde você quer chegar. Não adianta você apontar para o ponto B e querer ir direto para lá. Você precisa saber qual é o caminho certo para chegar. E nesse mapa tem que ter todas as etapas, com todas as metas que vão fazer você chegar lá, onde você realmente quer, que é o seu objetivo. O objetivo, então, é quando você começa a dar forma para esse sonho. E nesse momento que a gente estabelece um alvo, aí fica muito mais fácil de desenhar um passo a passo até lá. As metas são esse passo a passo, o plano detalhado que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. O plano ele é muito importante porque ele vai ser um mapa que você vai caminhar em cada meta para chegar no seu objetivo. E é assim que você vai transformar o seu sonho em realidade. Então, vamos pegar a apostila 2 e começar aí a escrever as suas metas, tá? Você vai perceber que essas metas estão conectadas ao objetivo da pessoa, no exemplo que eu dei, e não do negócio dela. Por quê? Porque as metas são para você, né? A gente precisa saber o quanto você quer colocar de dinheiro no seu bolso. E mais importante do que saber só o quanto você quer colocar de dinheiro no seu bolso, você precisa saber em quanto tempo você quer fazer isso. Então, esse plano que a gente está construindo agora é um plano de metas e objetivos para você, que é a pessoa que está empreendendo. O plano de negócios ele vai ser uma consequência de
todo o processo do Método P. Então, vamos começar a transformar os seus sonhos em objetivos agora e colocar as metas no papel, porque isso é muito, muito poderoso, gente. É como se você assinasse um contrato com você mesmo. E mais uma vez, assim como lá no propósito, eu recomendo que todo questionário seja feito de uma vez só, para que você não quebre o seu raciocínio. E se você quiser fazer uma pausa no vídeo para responder a cada pergunta e depois voltar aqui para eu continuar te orientando, tudo bem, pode fazer assim. Então vamos lá. Agora eu te convido para responder a primeira pergunta da apostila. Pensando no seu produto que você quer vender, nesse negócio que você quer empreender, o que você quer realizar na sua vida com esse projeto? Qual é o seu objetivo? Muito bem, agora que você já tem um objetivo definido, vamos começar a detalhar um pouquinho mais ele. E aí sim a gente começa a construir as suas metas. Antes de começar, é muito importante que você tenha na sua cabeça que esse plano que a gente está construindo é para no máximo daqui a 3 anos. Mais tempo do que isso, você já vai começar a especular sobre o futuro, porque até lá você já vai ser outra pessoa, com uma visão diferente e com outros objetivos. Afinal de contas, hoje você não consegue ter a visão do que você vai querer depois que alcançar esses objetivos atuais. Provavelmente você já vai ser uma pessoa completamente transformada por esses objetivos e os seus horizontes vão ser completamente diferentes. O jornalista e professor Clóvis de Barros Filho, ele traz uma analogia curiosa que eu gosto muito de usar para dar de exemplo. Imagine que você está indo lá para o interior de São Paulo e de repente você se depara com um rancho da pamonha. Eu não sei você, mas eu amo pamonha. Sempre que eu vejo uma na estrada, eu paro, compro, e aí eu fico super feliz, super satisfeita, porque eu estava desejando aquela pamonha. Aí eu caio na besteira de fazer aquela conexão. Na minha cabeça, pamonhas me fazem felizes. Então eu vou ficar mais feliz se eu comer a segunda pamonha, que acaba não me dando o mesmo prazer. Né? E aí eu, na busca enlouquecida de sentir aquela mesma alegria, eu como a terceira pamonha, a quinta pamonha, e já não assim gostando mais da pamonha, eu como a 10ª pamonha. E por que ela não é tão gostosa mais? Porque eu já fui transformada pela primeira pamonha. A pamonha que eu queria era aquela primeira. Depois que eu comi a primeira pamonha, talvez eu quisesse aí um pãozinho de queijo, um curauzinho, entendeu? Você não pode ficar baseado exatamente naquilo que você quer hoje. Hoje, você é a primeira pamonha ali que vai ser transformada, você vai conseguir, vai comer a primeira, vai falar, opa, agora eu quero outra coisa. Sacou? Então é isso, os seus interesses e necessidades se transformaram e te transformaram conforme você vai atingindo os seus objetivos. E não adianta manter os objetivos depois que você já conquistou alguns. Isso não vai te fazer assim bem como empreendedor. Na apostila você vai encontrar 4 perguntas que vão te ajudar nesse processo. E não precisa se ater aos exemplos da apostila, mais uma vez. Eles só estão ali para te mostrar como responder de forma direta e rápida. Concentre-se e foque nas suas respostas, na sua situação pessoal e no seu futuro negócio. Só um detalhe. Antes de começar, é muito importante saber o quanto que você precisa de dinheiro hoje para viver. Se você não souber isso, antes de ir para a próxima questão, relacione num papel todas as suas contas do mínimo que você precisa hoje em dinheiro para manter na sua vida, tá? Afinal, se você não sabe onde está hoje, fica impossível saber aonde você quer chegar. Vamos lá. A primeira pergunta é: quanto você quer colocar de dinheiro no seu bolso nesse negócio todos os meses? Independente do seu propósito, todo empreendimento tem o objetivo de se sustentar financeiramente e de trazer lucro. E eu não estou só falando de faturamento, eu estou falando do quanto de dinheiro você quer colocar no seu bolso, limpinho, todos os meses. E aí na segunda, em quanto tempo você quer colocar esse dinheiro no bolso depois que iniciar o seu negócio? É claro que logo de cara você ainda não vai ganhar o valor mensal que você está projetando aí na resposta anterior. Para essa resposta, foque mais em você do que na sua empresa. E aí procura definir em quantos meses você vai chegar naquele valor que você deseja. Avalie o que você tem hoje, o que você pensa em fazer para que isso seja uma resposta realista para você. A próxima pergunta é: o que você conquistaria materialmente ganhando esse valor?
A conquista desse valor mensal irá possibilitar alguma transformação na sua vida pessoal. O que você pretende fazer com esse dinheiro? Você vai comprar alguma coisa, vai fazer algo para sua família? Lista algumas conquistas materiais que você gostaria de ter nos próximos 3 anos. E quanto custa essa conquista mencionada então na questão anterior? Aqui você vai quantificar, em valor financeiro mesmo, cash, as conquistas materiais que você respondeu na questão anterior, quanto que aquilo vai custar para você. E chegou o momento de conectar os pontos aí para a gente construir as nossas metas. Para orientar o processo de criação de metas, eu vou apresentar uma ferramenta muito poderosa e eficiente. Ela chama SMART. Nessa metodologia, as suas metas têm que estar dentro dos 5 pilares que compõem a sigla que eu vou traduzir agora para vocês. Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Agora acompanha comigo a explicação de cada um desses pilares e como que você vai fazer para alcançar eles, tá? Porque aí você vai definir as metas que vão alcançar aí o sucesso do seu empreendimento. O S, que traduzido ficou específica, significa que você tem que ser específico ao traçar uma meta. Ele vai te ajudar a deixar de lado aquele generalismo e ser menos superficial. Específico significa que a gente tem que transmitir da maneira mais clara e objetiva possível o que a gente quer alcançar. Deixa eu dar um exemplo. Uma resposta que eu escuto muito é: Paula, eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, legal também, né? Mas e aí? Quanto que você quer ganhar mais de dinheiro? Em quanto tempo você pretende ganhar esse dinheiro? O quanto é esse dinheiro? Agora vamos para a letra M. M é de mensurável. O mais importante no pilar da meta M do SMART é que você estabeleça um indicador para saber exatamente onde você quer chegar e quando você quer chegar. E aí, quando você chegar lá, você vai saber que conseguiu. Tem que ser algo mensurável, principalmente demonstrado por números. Além disso, nesse ponto, você vai ter que colocar na ponta do lápis todos os custos, necessidades e estratégias para que você alcance o que foi estabelecido. Então, uma meta SMART, ela precisa ter um indicador numérico, que mostra quando ele foi atingido, tá? Por exemplo, eu quero ganhar mais R$1.000 por mês. O indicador, nesse caso, é o número 1.000. Quando você atingir esse número, você vai saber que alcançou a sua meta. Do contrário, você vai ficar sempre com aquela sensação de que você faz e parece que nunca faz nada. Agora, o A de alcançável. De nada adianta você lançar uma meta que é ousada se ela não é possível de ser atingida. Agora é hora de você colocar os gurus aí da autoajuda de lado e fazer algo bem realista, tá? O maior erro que eu vejo na aplicação do método P, quando a gente chega no P de plano, é receber no lugar de metas um conjunto aí de sonhos inalcançáveis ou então, no mínimo, muito difíceis de serem alcançados. É muito importante que você tenha os pés no chão e os olhos fixos na sua realidade para que você não trace uma meta inatingível. Se você fizer isso, você vai se frustrar e vai achar que é incapaz de conseguir evoluir. E lembre-se, meta não é feita para inspirar. Meta é feita para ser alcançada. Chegamos no R de relevante. Qual é o ponto de chegada? Aonde é que você quer chegar? Esse é o tipo de questionamento que a gente tem que fazer para estabelecer uma meta SMART. O quanto aquilo é realmente importante, é relevante para a transformação que, quando você alcançar, vai trazer para a sua vida. O que você vai conquistar quando atingir essa meta? Qual é o seu objetivo estratégico por trás de toda essa movimentação? Atingir essa meta vai agregar valor aos resultados da sua vida como um todo? Agora, a última letra da meta SMART é o T, de temporal. E não é temporal de chuva e trovão, não, tá? Ele é um temporal relacionado ao tempo, que é o nosso bem mais escasso, então ele é o bem mais precioso. Quando a gente coloca a frase desse jeito, dá uma sensação de urgência, com o tempo que a gente tem à disposição. Mas, além disso, também serve para a gente usar o tempo como nosso aliado. É muito importante definir o tempo para que a sua meta seja alcançada.
É esse prazo que vai te ajudar a ter foco e objetividade durante a execução do seu plano. Então, gente, a meta SMART, ela te ajuda a ter mais motivação para chegar no seu objetivo. Mas olha, não adianta ficar criando metas fáceis para dizer que você consegue alcançar também, tá? E é por isso que eu adicionei aqui ao método P mais uma letrinha aí no final, que foi muito bem colocada por uma outra pessoa que eu admiro muito, que é o Wendel Carvalho. A letra D de desafio. Uma meta, como a gente viu, tem que ser alcançável, mas ela também tem que ser desafiadora. Criar uma meta desafiadora te lembra de sair daquela zona de conforto e pensar lá na frente. O D é de desafio. Então está na hora da gente se desafiar. Mas primeiro alcance a primeira etapa. E se você puder, depois você dobra a meta, não tem problema. Uma meta desafiadora vai te forçar a crescer e vai te puxar para cima. Ela tem que ser desafiadora a ponto de te fazer voar mais alto, mas sem deixar de sentir a segurança de que os seus pés podem tocar o chão a qualquer momento. Lembre-se que para chegar do ponto A ao ponto B, você precisa passar por um caminho. Trace pequenas metas e cumpra cada uma delas, tá? Bem pouco a pouco. Não tem nada mais motivador do que sentir que você está progredindo na jornada aí rumo ao seu sonho. Quando você divide essa jornada em pequenas metas factíveis, tem mais chance de chegar ao final delas. E isso acontece justamente porque você vai ganhando confiança. A cada meta que você cumpre, você ganha mais confiança. Então a minha dica aqui fica assim: construa apenas 3 metas principais e não 5 ou então 10 metas. Caso você queira ou precise de mais metas para alcançar essas principais, você cria as metas intermediárias ou tarefas para poder alcançá-las. Um verdadeiro passo a passo. E se a meta intermediária para você alcançar uma final for atingida, alcançou, dobra a meta. Agora vamos voltar lá na apostila e vai até o item criando suas 3 metas. Preencha cada campo das metas 1 e 2 com as respostas que você já deu. No último campo da apostila, você vai ter a meta 2 e você vai ter que indicar em quanto tempo você deseja obter aquelas conquistas. Você vai ter que estimar o prazo em meses e aí você vai ter que calcular a data exata com aqueles meses, tá? O dia, o mês e o ano, para que ela possa te direcionar exatamente quando você tem que alcançar ela. Por exemplo, se você pretende alcançar o montante de dinheiro que você estipulou na meta ali em 2 anos, coloca uma data de hoje a 24 meses, né? Então, vamos supor que você está no dia 10 de dezembro de 2022. Então, você vai alcançar isso, se são 24 meses, no dia 10 de dezembro de 2024. Lá no campo da meta 3, você vai declarar onde que você quer estar ou então como será a sua empresa daqui a 3 anos. Essa meta eu deixei mais aberta, mas você tem que ser bem específico. Eu vou te dar um exemplo também. Se você pensa em ganhar R$10 mil em 2 anos, pense em quantos produtos você imagina que você vai ter que vender ou então em quantos clientes você vai ter que ter na sua carteira nesse prazo para alcançar o seu objetivo anterior. Tipo, na minha empresa, eu vou ter uma carteira de 5 mil clientes em 2 anos. Pronto, aí a gente já tem as 3 metas definidas. Agora você chegou no momento de validar todas essas metas dentro da metodologia SMART mais D. Reveja cada uma dessas metas e marque, então, se elas estão atendendo aí aos critérios que a gente viu antes. Elas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, temporais e desafiadoras. E se por um acaso alguma delas não atender aí aos pilares SMART mais D, o melhor que você tem a fazer é parar, dar um passo para trás e analisar o problema. Dificilmente as 2 primeiras vão estar erradas, tá? Porque eu deixei elas num formato que já atendem a metodologia. Na terceira, reescreva ela no espaço das metas e vá marcando cada um dos boxes, respondendo para você se elas estão ou não atendendo a metodologia SMART mais D. É o caso de você reajustar essa meta e adaptar ela para uma realidade que está à sua frente?
Ou então é o caso de criar uma meta que sirva de ponte para que você chegue então numa meta mais ousada. Para isso você pode usar a última página da apostila 2 e preencher com várias metas intermediárias, que são aqueles passos menores para você alcançar as 3 metas maiores que você já escreveu. Mas olha, não perde a conexão aí do seu objetivo. Todas essas metas, na verdade, são pequenas metas que vão te ajudar a cumprir a maior, que está ligada ao seu objetivo. Por isso que é importante ter um plano, tá, gente? Para você não se perder do caminho. E aí, já terminou? As metas estão construídas, né? E agora a gente já tem os 2 primeiros P's, propósito e plano pessoal. Eles são muito, muito importantes para o empreendedor enquanto pessoa, para entender o seu porquê e o como do seu negócio. Nas próximas etapas, a gente vai começar a se focar no seu negócio e é o que você vai oferecer para os seus clientes. E é por isso que o nosso próximo P é o P de problema. A gente vai descobrir qual é o problema que você vai resolver na vida do seu cliente, com o seu produto ou então com o seu serviço. Combinado? Até lá!